Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Ecumenismo. Nada novo debaixo do sol. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a Deus. Esdras 4:2. O ecumenismo avança. Igrejas e líderes se unem ao papado na busca da paz entre todos. Dizem, o ecumenismo é importante para a paz porque o ecumenismo é unidade e unidade é a paz. Será mesmo assim? Mas teria a Bíblia, esta maravilhosa carta de amor, algo a nos ensinar sobre isso? Poderia Deus, que sabe o fim desde o começo, nos avisar pela história passada do perigo e do resultado de algo que aparentemente é tão bom? Diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede. E perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 6:16. Se você é um cristão de verdade, que em sinceridade quer servir a Deus, por favor, ouça com atenção o que vamos dizer. Próximo dos israelitas que tinham tomado a tarefa de reconstruir o templo, habitavam os samaritanos, uma raça misturada que tinha surgido em consequência de cruzamento pelo matrimônio entre os colonos pagãos das províncias da Síria com os remanescentes das 10 tribos que tinha sido deixada em Samaria e Galileia. Uma mistura, por assim dizer, de cristãos e pagãos que tinham um culto paralelo. Um culto aparentemente cristão, muito parecido com o culto cristão, mas que era completamente pagão. Nos últimos anos, os samaritanos declaravam adorar o verdadeiro Deus, mas no coração e prática eram completamente idólatras. Sim, adoravam imagens, outros deuses, mas declaravam adorar o verdadeiro Deus. Eles defendiam que seus ídolos eram apenas para lhes lembrar o Deus vivo, o governador do universo. Você conhece um povo que se diz cristão, que adora todo tipo de santo, Maria, homens, mas alega adorar o verdadeiro Deus? Que adora imagens, mas diz que as imagens são apenas para o representar? Unindo-se a este povo idólatra que se dizia cristãos, gradativamente o povo de Deus passaria a adotar as mesmas práticas. Os adventistas de hoje, por exemplo, que deveriam ser os protestantes dos protestantes, fizeram várias imagens na sede da Conferência Geral. Mas pergunte a eles se as imagens ali desagradam ao Senhor e escute a resposta. Completamente absurdo. O povo que deveria entender o mandamento da lei de Deus que proíbe isso, verá que é a mesma desculpa dadas pelos samaritanos do passado também. Durante o período da restauração, esses samaritanos vieram a ser conhecidos como os adversários de Judá e Benjamim. Ouvindo eles que os que tornavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais. Expressaram o desejo de se unirem com eles em sua construção. Deixai-nos edificar convosco, propuseram, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Edom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Mas o privilégio que pediam foi recusado. Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus. Os líderes de Israel declararam: mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel,
como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Esdras 4, 1 a 3. Referindo-se à relação que Israel poderia vir a manter com as nações ao redor, o Senhor havia declarado por intermédio de Moisés: não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem darás tuas filhas a seus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Deuteronômio 7, 2 a 4. O resultado que se seguiria em face de uma aliança ou concerto com as nações ao redor foi claramente predito. E ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. Imagens. Deuteronômio 28, 64, 67. O ecumenismo, ainda que disfarçadamente busque a paz, sorrateiramente fará o que está predito naqueles que a ele se unirem. A afirmação desses líderes é clara: Maria é o modelo do caminho ecumênico. E afirmam, diria que sim, porque Maria é mãe, e mãe de Deus e mãe de Jesus, e portanto mãe de todos os homens. E certamente uma mãe quer ver os seus filhos unidos. Isso é o que está no site Focolares, Maria, você e o ecumenismo. Os princípios apresentados em Deuteronômio para a instrução de Israel devem ser seguidos pelo povo de Deus até o fim do tempo. A verdadeira prosperidade espiritual depende da continuidade de nossa relação e aliança com Deus. Nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo aliança com os que não o temem de verdade. Não são os inimigos francos e confessos da causa de Deus os mais perigosos a que temer. Aqueles que, como os adversários de Judá e Benjamim, vêm com palavras suaves e fala agradável, aparentemente procurando amigável aliança com os filhos e servos de Deus, têm um poder muito maior para enganar. Contra tais pessoas, cada alma deve estar alerta para que não suceda que algum engano magistral e cuidadosamente disfarçado o tome de forma inadvertida. Especialmente hoje, enquanto a história da terra caminha para o fim, o Senhor quer de seus filhos uma vigilância cuidadosa. Incansáveis em sua oposição, os samaritanos debilitavam as mãos do povo de Judá e inquietavam-nos no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras 4, 4 e 5. Aqueles que se passavam por amigos e irmãos, imediatamente após perceber que não seriam aceitos em sua tentativa de prostituir com suas falsas doutrinas o povo de Deus, tornaram-se imediatamente seus inimigos, demonstrando de fato que nunca foram o verdadeiro povo de Deus. São bajulados, convidados a ocupar cargos, visitados, etc, etc, etc. Mas ao manter-se firme ao lado do direito, dizendo não a uma união baseada no erro, são imediatamente vistos como leprosos, fanáticos, fundamentalistas, alarmistas, etc, etc, etc. Adventistas, luteranos e batistas se unem ao ecumenismo e ao papado sem perceber o resultado final. Unem-se sob a desculpa de orar em conjunto, de buscar formas para melhorar a evangelização, etc, etc, etc. Quem dera respostas desses todos aos samaritanos de hoje fosse a daquele remanescente de Israel que decidiu reedificar o templo de Deus. Não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, os líderes de Israel declararam, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Esdras 4, 1 a 3. Zacarias viu então os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém, simbolizados por 4 cornos. Logo em seguida, ele viu 4 ferreiros,
representando as instrumentalidades usadas pelo Senhor na restauração de seu povo e na casa de seu culto. Zacarias 1, 18 a 21. Assim como no passado, há também um remanescente de Israel hoje, que decidiu reedificar, reconstruir o templo da alma, resgatando e mantendo pura as doutrinas dos 12 patriarcas, de Cristo, seus 12 discípulos e os pioneiros da fé. Têm sido expulsos das suas igrejas por não concordarem com o ecumenismo e com as doutrinas que o mesmo tem apresentado ao mundo. Têm sido incomodados e perseguidos, expulsos de suas igrejas por sua fé. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor. Zacarias 2, 1 a 5. Seu cuidado protetor, ele havia declarado, seria como um muro de fogo ao redor. E por meio deles, sua glória seria revelada a todos os filhos dos homens. Aquilo que ele estava realizando por seu povo devia ser conhecido em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 12, 6. Pense nisso e que Deus seja contigo.